Olá, está começando mais um Repórter Ciência. E hoje iremos conhecer os projetos de pesquisa da UERJ ligados ao acelerador de partículas, o LHC, experimento de colaboração internacional que busca a partícula que dá massa a todas as outras. Para isto, convidamos o professor Alberto Santoro, coordenador do T2 RepGrid Brasil, laboratório do Departamento de Física Nuclear e Altas Energias da UERJ. Nossa equipe foi até o Laboratório de Física para saber como estão sendo desenvolvidas as pesquisas. A reportagem é de Flávia Carmagnanes. Será possível recriar o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo? Esse é um dos objetivos do acelerador de partículas LHC, a maior máquina já construída, que está em funcionamento desde 2008. O acelerador tem 27 quilômetros de circunferência e fica a 100 metros de profundidade, no CERN, Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, situado na fronteira da Suíça com a França. A gente consegue manipular partículas como prótons, que são constituintes da matéria, né? E então a gente consegue controlar essas partículas, criar um feixe com energia muito alta e a gente faz com que feixes contrários dessa partícula se choquem em um ponto específico, em um ponto escolhido do acelerador. O acelerador é circular, né? Então, em um ponto específico, ele se choca e ali está montado um grande experimento. Partículas em altas energias, né? Quando elas colidem, elas criam uma série de outras partículas, porque a energia se transforma em massa, né? Então, cria uma série de outras partículas e com isso a gente pode estudar a natureza da matéria, né? Existem 4 grandes experimentos ligados ao LHC. São detectores que conseguem registrar o que acontece durante a colisão de partículas. Um desses experimentos é o CMS, Compact Muon Solenoid, que conta com a cooperação de mais de 2.000 cientistas em 50 países e tem a participação do Instituto de Física da UERJ. Um experimento muito grande que envolve milhares de físicos e engenheiros, estudantes de pós-graduação e países nos 4 continentes, né? Para entender a natureza da matéria, a gente precisa de muita energia, porque a gente tem que ir muito além do átomo. A gente vai investigar profundamente dentro da matéria, os constituintes fundamentais, né? O LHC é o acelerador de mais alta energia criado. A cada colisão são produzidas muitas informações e, para conseguir processá-las, foi criado um novo sistema, o GRID, que permite um compartilhamento de dados entre centros de computação em torno do mundo. Um deles é a T2 da UERJ. É um cluster de computadores e esses computadores pelo mundo inteiro estão interligados entre si. Então tudo trabalha como se você tivesse um único computador, muito, muito grande, com a capacidade muito grande de armazenar dados. Todos eles se comunicam, todos eles são capazes de acessar esses dados. Então o que a gente tem aqui é uma infraestrutura de computação que está dedicada ao experimento CMS para o processamento de dados oriundos desse detetor. A gente está trabalhando 24 horas por dia, colaborando nesse processamento de dados que são obtidos no acelerador de partículas. Então, atualmente a gente tem 4 racks, 4 armários com 50, 52 servidores. A gente está começando a instalar mais, vai chegar nos 60 servidores. E esses 50 servidores, cada um deles tem 8 núcleos de processamento. Os mais recentes têm 12 núcleos de processamento. A gente atualmente está com quase, chegando um pouquinho depois dos 500 terabytes, 500 terabytes de dados e 440 núcleos de processamento. Uma das maiores expectativas dos cientistas agora é encontrar o bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus, que seria a responsável pela criação da matéria. Até hoje, ela existe só na teoria. O bóson de Higgs é uma partícula muito importante para a gente.
Nós esperamos, com a energia disponível no LHC, encontrar essa partícula, né? E nós temos interesse nessa partícula porque é uma partícula ligada à explicação da origem da matéria. Então, para nós é muito importante achar mais essa partícula, né? Que é o bóson de Higgs. O senhor acredita que essa descoberta ela vai responder algumas perguntas, como de onde viemos? Eu acho que é um exagero responder a pergunta de onde viemos assim pela descoberta do bóson de Higgs. O homem vive desde a sua existência atrás dessa pergunta, né, se fazendo sempre essa pergunta, né, desde o homem da caverna até no presente dia. E nós estamos sempre com um número de questões em aberta, procurando ver se a gente dá uma solução ou pelo menos uma resposta aceitável para esse tipo de pergunta. Professor, qual a importância da participação do Brasil neste experimento? A importância é múltipla, né? Do ponto de vista do desenvolvimento científico, é fundamental que aí não é só para o Brasil, mas é para o homem de um modo geral, né? Tem importância cultural. É fundamental que hoje, no mundo que nós vivemos, o Brasil esteja inserido e seja coassinante das grandes descobertas, né? E essa foi uma coisa que vem andando há muitos anos com os cientistas brasileiros, de colocar o Brasil na fronteira do conhecimento. Esses experimentos no CERN estão na fronteira do conhecimento de um modo geral, a fronteira da ciência, na fronteira de tudo e da tecnologia também. E para a UERJ, qual a importância de estar neste experimento? A resposta, para ser um pouco mais completa e menos demagógica, né? Eu diria o seguinte: a UERJ é uma universidade que tem, eu acho, o maior número de estudantes carentes no estado do Rio de Janeiro, tá? Se a gente compara com as outras universidades daqui do estado do Rio de Janeiro, PUC, Universidade Federal, etc. E isso, a importância é a abertura de oportunidades para esse estudante. Pela primeira vez, o estudante tem a oportunidade de participar de alguma coisa de fronteira de primeiro mundo. Se é onde estão os prêmios nobres, onde está a maior parte do... E esses estudantes estão convivendo com isso. Tá? É importante também para a UERJ, porque ela faz parte agora das instituições que fazem parte dessa fronteira de conhecimento, com esse grupo de trabalho, com esse grupo de cientistas e técnicos que estão envolvidos nesses experimentos do CERN. Eu queria saber até quando esperar para se achar a partícula de Deus? Olha, eu vou começar pela última coisa que você disse. A partícula de Deus foi mais ou menos uma piada, porque numa grande reunião estava se discutindo que o Higgs ia resolver esse problema, ia resolver o problema o mecanismo pelos quais as massas aparecem, e resolver isso e aquilo. E o Lederman, né, o Leon Lederman, que é prêmio Nobel de Física, ele disse assim: essa é a partícula de Deus, que vai resolver tudo. Mas isso pegou e ficou, e ele fez inclusive um livro sobre a partícula de Deus, falando sobre essas coisas. Daí para frente, então, começou a se chamar de partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, né? Mas há uma previsão até quando que podemos esperar essa procura? Não, então, a cada 1 trilhão, 10 trilhões de eventos que estão sendo realizados nesses experimentos, poderá ser um Higgs. Então, nós precisamos rodar alguns anos, e aí a gente espera que até o final deste ano, no início do próximo ano, a gente tenha uma resposta preliminar da existência ou não do bóson de Higgs, né? Por enquanto, nós estamos acumulando dados. É fundamental que se acumule dados, né? Se acumule para que a gente possa, selecionando esses dados, encontrar
então, os eventos que correspondem a essa partícula. Mas vai ter uma pausa em 2012, vai retornar em 2014? No final de 2012 terá uma pausa, porque você sabe como é, o LHC são 27 quilômetros, fica a 100 metros de profundidade, e os prótons estão na velocidade da luz lá. E a interação entre dois prótons causa uma radiação muito forte, e isso queima os detetores. E para que a gente tenha... Então, à medida que vai passando o tempo, os sinais vão ficando mais difíceis de serem limpos, né? Então, o que se faz? A gente faz o que a gente chama de upgrade, uma melhora nos detetores. Então, em final de 2012, vão ser substituídas algumas partes de 2012. Então, vai durar quase um ano para essa substituição, né? Um detetor desse tem mais ou menos a altura de um edifício de 8 andares e o comprimento de um quarteirão normal, digamos, de uma grande cidade. Já foram comprovadas algumas propriedades das partículas? E quais são essas? Sim, primeiro nós refizemos toda a física do que a gente chama de modelo padrão, né? E é coisa conhecida. Para que isso? Para a gente ter certeza de que a aparelhagem, os detetores, tudo que está montado está fazendo certo, está coincidindo com o que já se conhece, tá? Então, já há pouco tempo, e dentro disso começaram a aparecer algumas coisas novas. Algumas dessas coisas novas não existe ainda uma boa interpretação, então está em discussão. Por isso é temeroso a gente falar alguma coisa sobre tal coisa assim, assim, etc. E as coisas que têm aparecido são novas partículas constituídas de outras partículas que formam objetos mais pesados, digamos assim. Professor, como foi a experiência de ter participado do lançamento do LHC? Foi muito interessante. Primeiro foi dispendioso para mim, porque o número de telefonemas que eu recebi de jornalistas, televisões e tudo, do Brasil principalmente, no meu celular, foi enorme. E as perguntas eram exatamente as mesmas. Primeiro, professor, o mundo pode explodir aí com esse experimento, com essa criação do buraco negro, vai explodir tudo e tal? Em algumas respostas eu dei meio gozativa, dizendo que, olha, é por isso que eu vim para cá, que é para ir junto na grande explosão e tal. Depois, mas isso é perigoso? Enfim, toda essa coisa é o que a gente chama de bumerangue promocional. Houve uma enorme contrapropaganda de grupos de religiosos, etc., que nós estávamos trabalhando para terminar com o mundo, né? O que aconteceu foi que aumentou uma curiosidade muito grande no mundo inteiro e começaram, então, a fazer perguntas. É muita emoção você vê a primeira vez que o próton se choca com o próton naquela energia, e aí todo mundo grita e joga coisa para cima, como se estivesse num campeonato de futebol. E abre-se champanhe na hora. Foi uma sensação muito bonita de ver aquelas coisas todas acontecerem e difícil, às vezes, de explicar para o público, porque saía nos vários quadros de televisão, né? E eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente está lá, parece assim que a gente está numa nave espacial dessas de ficção, né? Que aparecem aí com aquelas coisas todas ali. Olha ali, isso aqui, tem mais isso assim, assim acontecendo. Aqui, olha a energia desse... Então, é uma coisa muito interessante, né? Para a gente, eu mesmo que sou físico e faço parte dos grupos, eu também fico emocionado, fico também curioso, doido para ver como é que está, etc. e tal. Chegamos ao final do Repórter Ciência. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado também pela oportunidade. Acho até que deve se fazer mais frequentemente para que vocês apresentem sempre notícias novas. Eu tenho liberdade de fazer mais um comentário? Claro. Então, eu acho que uma coisa
extremamente importante é que a UERJ precisa ser mais agressiva nesse sentido, ou não tem vontade de fato de liderar, né, não só a nível nacional, mas a nível realmente mundial, uma coisa como essa, tá certo? De se tornar realmente importante. Isso é extremamente importante para os estudantes, para a propaganda da universidade, para o nível da universidade, o interesse aumenta, o estudante começa a ter outras motivações, é realmente um movimento maior. Então, para que tudo isso aconteça, é preciso ficar mais agressivo na universidade, né, onde há muitas dificuldades para se fazer certas coisas. Obrigada, professor. E para saber mais sobre o tema de hoje ou fazer algum comentário, escreva para repórterciência@gmail.com. Até o próximo programa.